Sou policial e continuo sendo chamada para a mesma casa. Sou uma policial novata local em uma pequena cidade na Pensilvânia, atualmente presa no turno da noite. Eu trabalho no turno normal da patrulha, dirigindo por aí, controlando o trânsito, respondendo às suas disputas domésticas normais e quaisquer outras chamadas maravilhosas que o despacho envia para mim. Mas desde o último fim de semana, toda noite eu continuo sendo chamada para a mesma casa. No começo, pensei que eram meus colegas de trabalho pregando peças na garota nova. Tenho 2 anos no trabalho, mas em uma cidade tão pequena eu trabalho com a maioria dos caras da idade do meu pai. Eu omiti certos nomes e endereços por razões óbvias. De qualquer forma, aqui está o que aconteceu. Sexta-feira à noite por volta das 2 horas, então na verdade é sábado de manhã, o despacho chega pelo rádio. Despacho para 1034, vá em frente. Acabamos de receber uma ligação 911 de um telefone fixo que está voltando para Pat Lane. Você pode ir dar uma olhada? 10-4 a caminho. Então, imediatamente começo a dirigir para o endereço que ficava a cerca de 6 milhas de distância, mas é uma área bem rural, então chego lá em menos de 10 minutos. Viro à direita na estrada de cascalho e depois de cerca de 7 segundos vejo a casa à frente à direita, sem luzes acesas lá dentro. Estaciono minha viatura na estrada de cascalho, luzes apagadas, para não me anunciar caso haja uma emergência real acontecendo lá dentro. Somos treinados para não simplesmente chegar a uma casa, luzes acesas, caso o sujeito decida emboscar os policiais que chegam com tiros. De qualquer forma, aproximo-me silenciosamente da velha casa de fazenda e verifico o perímetro. Nenhum sinal de nada, nenhuma luz, nenhum som, nem mesmo um carro estacionado em qualquer lugar. Começo a pensar que talvez o despacho tenha errado o endereço. 1034 para despacho. Despacho, vá em frente. Estou na Pat Lane. Você pode confirmar que este é o endereço? Aguarde. 1034, sim, esse é o endereço correto. Você precisa de reforços? Negativo. Parece que não há ninguém em casa, mas vou atualizar. Neste ponto, bato na porta da frente e me anuncio. Oficial Barkley. XXX, Departamento de Polícia. Nenhuma resposta. Todas as janelas estavam fechadas, e eu gentilmente tento a porta da frente. Trancada. 1034 para despacho. Despacho, vá em frente. Parece que esta casa está abandonada. Acho que a ligação para o 911 pode ter sido alguns fios cruzados. Não me libere nenhum relatório. 10-4. Neste ponto são cerca de 2 horas e 30 minutos, e preciso de uma xícara de café, pois ainda tenho mais 3 horas e meia de turno. Vou até o posto de gasolina 24 horas local e encontro 2 dos meus colegas de trabalho sempre tão ocupados parados ali se abastecendo de cafeína também. Eles sorriem e me perguntam se me diverti respondendo à casa do velho médico. Claramente devo ter feito uma cara de idiota mostrando a confusão que estava sentindo, porque então ele diz: "Você não sabe, sabe?" Ele continua: "Aquela velha casa de fazenda pertencia ao Dr. Wentz. Ele era o cara que tenho certeza que você já ouviu falar, que costumava fazer abortos mal feitos e todos os tipos de procedimentos desumanos nos anos 1800. Ele é o cara a quem todos os ricos recorriam quando tinham filhas pequenas grávidas ou quando tinham uma criança com necessidades especiais que não queriam manter. Ele mesmo construiu aquela casa e até mesmo deu à estrada o nome de Pat Lane, como uma brincadeira por todos os remendos que ele fazia para as pessoas." Terminei meu café, rindo da velha história que os caras estavam tentando me contar. Eu não ia deixar esses caras me assustarem, principalmente porque eu era uma das únicas mulheres no departamento que eu tinha que ter a pele 2 vezes mais grossa. Termino meu turno, durmo um pouco e volto no sábado à noite. Mais ou menos na mesma hora, talvez um pouco mais tarde, por volta das 2h30, recebo a ligação. Despacho para 1034. 1034, vá em frente. Recebemos outra ligação do 911 do mesmo número da noite passada. Desta vez eles permaneceram na linha e conseguimos ouvir alguém falando, mas não conseguimos entender. "Você pode verificar novamente? Você pode confirmar o endereço novamente?" Ele retorna para a faixa de Pat e C6. "Agora tenho quase certeza de que os caras estão fazendo algum tipo de piada, mas tanto faz. Ainda tenho que responder, é melhor prevenir do que remediar. Então dirijo pela estrada, entro na estrada de cascalho, estaciono minha viatura longe da casa, verifico o perímetro e vou até a porta da frente. Ainda não há sinal de vida lá dentro.
Bato na porta e me anuncio. Oficial Barclay do Departamento de Polícia XXX. Estou prestes a sair e vou verificar a maçaneta da porta por puro hábito. E com certeza a porta se abre. Fiquei tão assustado com o fato de a porta ter se aberto que minha mão direita imediatamente foi para minha arma no meu lado direito. Anuncio-me novamente. Oficial Barclay, Departamento de Polícia XX. Venha até a porta da frente ou então eu entro. Antes de entrar em uma casa por motivos de segurança dos policiais, sempre ligamos o rádio. Despacho 1034. Despacho, vá em frente. Ninguém parece estar em casa, mas a porta da frente estava destrancada. Vou entrar e verificar a casa, mas parece abandonada. Temos algum backup disponível? 1034. Todas as unidades ainda estão no acidente fatal de Dewey. Você precisa de reforço? Negativo, eu vou continuar. Imaginei que não precisava de reforços para fugir de uma cena de homicídio em potencial para essa busca em uma casa abandonada. Entro, arma em punho. Prossigo pelo primeiro andar, desviando de teias de aranha e pisando em insetos e bichos mortos. Continuo subindo as escadas, pelos quartos, armários, em todos os lugares onde uma pessoa poderia estar. Verifiquei. Volto para baixo e verifico o porão. É um porão bem pequeno, mas está dividido em vários cômodos minúsculos. Um cômodo tem uma porta de metal com um cadeado. O cadeado precisa de uma chave para abri-lo e está completamente enferrujado, coberto de teias de aranha, e até mesmo uma grande aranha preta estava guardando aquela fechadura, tendo feito dela seu lar. Claramente essa fechadura está lá há anos, talvez décadas. Não me preocupei muito com isso, pois não havia como alguém estar lá devido ao quão enferrujada essa velha fechadura estava. Até o buraco da fechadura parecia corroído e cheio de ferrugem e sujeira. Acabei saindo e avisei ao despachante que não fizesse nenhum relatório. Pego uma xícara de café quente por volta das 04:10 horas e converso com um dos caras do acidente de Dewey e pergunto a ele como era aquela cena confusa. Ele me disse que tive sorte de não ter ficado preso naquela cena. Ele me perguntou sobre a casa de Pat Lane e eu disse a ele que era bem assustadora, mas eu dei uma olhada e deve ter fios cruzados em algum lugar. Eu me senti confortável dizendo a ele que era assustador, pois eu conhecia esse cara de quando meu pai ainda estava na polícia e ele me trata como uma filha. Ele disse que costumava receber ligações perdidas o tempo todo de lá nos anos 90, mas na verdade havia uma família morando lá naquela época. Cada vez que ele era despachado, eles ficavam surpresos ao vê-lo e o deixavam revistar a casa inteira. Nunca houve problemas. Apenas uma mãe solteira com seus 2 filhos cuidando da própria vida. Perguntei a ele o que aconteceu com aquela família e ele disse que nada suspeito, que eles se mudaram depois de uns 10 meses, definitivamente menos de um ano, e algumas famílias entraram e saíram alugando a casa, mas desde o final dos anos 90 ninguém se mudou. Perguntei se ele se lembrava de haver um quarto trancado no porão, honestamente sem saber realmente o que eu esperava como resposta, e suas sobrancelhas se levantaram e ele disse: "Sabe de uma coisa? Na verdade, eu não lembrava até você perguntar agora." Sim, uau. Sim, a única razão pela qual me lembro é porque a garota legal que morava lá com os filhos não tinha chave e não conseguia entrar no quarto e estava me perguntando se eu conhecia um chaveiro local, mas eu disse a ela que realmente não conhecia ninguém, pois sempre que os policiais precisam entrar em algum lugar, nós simplesmente arrombamos a fechadura. Ela riu, e eu me lembro que ela era uma garota muito atraente. Então, nós dois ignoramos achando estranho, mas seguimos com nosso turno até altas horas da madrugada com outra abordagem por dirigir sob efeito de álcool e uma ligação por violência doméstica de um cara cuja esposa bebia demais e decidiu que era um bom momento para confrontá-lo por tê-la traído 3 anos atrás. Avançando para domingo à noite, de volta ao trabalho, e dessa vez a ligação sai exatamente às 3 horas. Despacho para 10:34, 10:34, vá em frente. Ei, temos outro 9. Desligado da XX Pat Lane. Você consegue ir? Como eu estava no meio do meu almoço, decidi nem ir. Sim, despacho. Limpei aquela casa ontem à noite e nem vi um telefone fixo naquela casa. Aguarde. 10:34 para o sargento Oakley. Oakley, vá em frente. Ei, sargento, você ouviu esta ligação? Você precisa que eu vá ou podemos ir embora? 10:34, passe de carro, não precisa entrar se não vir nada, mas pelo menos passe de carro. Recebido, mostre-me o caminho.
Fiquei chateada porque não consegui terminar de comer, mas fiz meu trabalho e dirigi pela estrada de cascalho. Desta vez, a porta da frente estava escancarada. E eu sei que a fechei na noite anterior. Neste ponto, começo a pensar que há um morador de rua lá dentro, o que ainda é invasão de propriedade. Então, chamo a delegacia, tenho uma porta aberta e vou dar uma olhada. Eu entro e dessa vez vejo alguém correndo na esquina. Minha arma está sacada, já que não tenho ideia do que esperar aqui. Então me anuncio e corro atrás deles. Quando viro a esquina é só a cozinha e a porta do porão. Não há saída. Corro para o porão e não tem ninguém lá embaixo. Ninguém. Pego meu rádio e peço reforços, mas não obtenho resposta. Volto para cima e ainda não há nada no rádio. Termino de limpar a casa e ainda não consigo encontrar a pessoa. Saio para minha viatura e uso o rádio da viatura. E estou sem fôlego neste momento. 10:34 para despachar. Vá em frente. Você ouviu algum dos meus pedidos de reforços? Negativo. 10:34. Você precisa se unir? Não, você pode desconsiderar. Eu tinha um sujeito no local, mas eles se foram. Estou voltando para a estação. Então, é claro que todos me perguntam sobre o que aconteceu, e tudo o que posso dizer é que eles devem ter corrido para fora quando me viram. Eu não disse a ninguém que a direção em que eles correram não os deixou absolutamente nenhuma maneira de correr para fora. Começo a me perguntar se estou ficando louco. Estou de folga nas noites de terça e quarta. Novato, lembra? Então, neste ponto, só tenho mais uma noite antes de poder descansar. Turno da noite de segunda-feira. Me deixou sem palavras. Na chamada, todos brincam sobre quando estou planejando voltar para Pat Lane. Eu digo a eles que podem atender a chamada e pronto. 3 horas. Despacho para 10:45. 10:45 é meu bom amigo que esteve na casa nos anos 90. 10:45 vá. Temos um 91P1 desligado para Chitix Pat Lane. Sargento deu o ok para apenas dirigir e certificar-se de que não há ninguém lá. 10:45 ok. Mostre-me o caminho. Nem 30 segundos se passam e meu celular apita. Tenho uma mensagem. Ei, quer me encontrar lá? Desgraçado. Claro que não vou dizer não. Então sim, eu vou. 10:34 para despacho. Você pode me adicionar para 10:45 ligue. 10:04. Nós aparecemos ao mesmo tempo e dessa vez a porta da frente está escancarada novamente. Incrível. Nós dois limpamos o primeiro andar, depois o último andar, e seguimos para o porão juntos. Nada. Então viramos a esquina e vejo que não há mais fechadura na porta de metal. Olhamos um para o outro e ele disse: achei que você disse que isso estava trancado. Eu digo: estava. Então ele abre a porta lentamente e somos atingidos no rosto pelo cheiro mais horrível. Um cheiro que eu conheço bem, o cheiro da morte. Encontramos um cadáver de uma jovem fêmea, inchado, fresco. O corpo incha naturalmente cerca de 2 a 4 dias após a morte e retém gases, é daí que vem o odor. Chamamos reforços e os legistas aparecem na cena. Eles processam a cena e começam a levar o corpo embora. Pergunto a eles há quanto tempo o corpo está lá. Eles são os especialistas, não eu. E os caras do ME disseram entre 3 e 4 dias com base no rigor mortis, livor mortis e alguns outros termos médicos que eu provavelmente nem consigo soletrar. Eu disse que não há como isso ser possível porque eu estava lá há um dia, e não há como isso ter sido trancado recentemente. A fechadura estava tão corroída, enferrujada, coberta de teias de aranha, que ninguém tocou nela em anos. Eles disseram: oficial Barkley, não é nosso trabalho explicar isso. Estamos apenas dizendo a você que este corpo está deitado naquela posição exata, naquela sala, por entre 3 a 4 dias. Amanhã será minha primeira noite de volta e não sei o que esperar. Atualização. Quinta-feira, 9 de agosto de 2018. Acordei esta manhã com um toque estridente vindo da minha mesa de cabeceira. Bati no meu despertador, mas ele não parou o barulho. Finalmente percebi com meio olho aberto que era meu telefone tocando. Atendi. Alô, Barkley. Acorde, porra. O chefe quer ver você agora. O sargento Oakley não é a voz que eu queria ouvir às 8 horas desta manhã. Eu rolei minha bunda para fora da cama e comecei a me preparar para ir para a delegacia, pois eu sabia que nunca era um bom sinal quando o bom e velho chefe Fox quer você em seu escritório o mais rápido possível. Por volta das 9 horas entrei na delegacia de uniforme e fui em direção ao escritório do chefe Fox.
Bati na porta aberta e coloquei minha cabeça na esquina. O chefe disse: Barkley, entre e feche a porta. Eu fechei a porta e sentei. Bem, Barkley, você não deveria se surpreender por estar aqui. Você foi despachada para a mesma maldita casa 4 noites seguidas e descobriu um cadáver na 4ª noite. E esse corpo estava lá por pelo menos 2 das noites anteriores. Você realmente ferrou tudo, Barkley. Agora eu tenho papelada na bunda e você precisa responder algumas perguntas. Que diabos? Como ele está virando essa coisa contra mim? Fiz meu trabalho, segui o protocolo, segui meu treinamento e limpei a casa como me ensinaram. Ok, chefe, que perguntas você tem? Conte-me sobre a primeira noite. Você verificou as janelas? As portas? Sim, eu verifiquei as janelas que estavam todas trancadas e a porta da frente estava trancada. Não há outras portas exceto a porta da frente. É uma casa de fazenda muito antiga e pequena. Tudo bem. E a segunda noite? Janelas? Porta? Chefe, eu verifiquei as janelas e, como meu relatório disse, na segunda noite a porta estava destrancada. Segui o protocolo e fiz a entrada. E me diga por que você não verificou o quarto no porão. Bem, de acordo com Maryland v. Rubio, eu conduzi uma varredura de pessoas na casa para verificar se havia pessoas no local, já que a propriedade parecia abandonada. Eu olhei em todas as áreas onde uma pessoa poderia se esconder. Quando cheguei naquele cômodo, vi que a fechadura estava enferrujada, corroída e coberta de teias de aranha. Não havia como alguém ter se escondido naquele cômodo e se trancado lá dentro. Eu não estava procurando por um crime ou substâncias ilegais. Eu só tinha permissão legal para procurar pessoas naquela residência. Eu conheço a porra da lei, Barkley, obrigado. Você tentou a fechadura? Bem, não. Eu pude ver que ela não teria aberto. Você pensou em tentar chamar um dos seus policiais homens para tentar abrir a fechadura? Chefe, a razão pela qual eu não tentei abrir não foi porque eu pensei que eu era muito fraca. Eu não tentei abrir porque eu podia dizer que ela não tinha sido tocada em décadas. Bem, graças à sua experiência em fechaduras e corrosão, todo esse caso está ferrado graças a você. Vou ficar de olho em você. Chefe Fox, segui todos os nossos procedimentos departamentais e fiquei dentro da lei. Se você acha que tratei dessas ligações de forma inadequada, por favor, forneça-me treinamento e procedimentos adicionais que me orientem sobre como eu deveria ter lidado com isso. Ninguém gosta de uma espertinha, Barkley. Vá começar seu turno. Você tem muito acompanhamento para fazer agora para este caso e não pode fazer essa merda à noite. Que babaca. Eu sabia desde o dia em que o advogado da cidade me contratou que ele me odiava. Sim, como eu disse, é uma cidade pequena, então o chefe tende a fazer o que o advogado da cidade manda. Para minha sorte, o advogado da cidade estava ansioso para contratar outra policial, mas não acho que Fox concordasse com a ideia deles. Estou acostumada com o sexismo nessas cidades pequenas, mas tolero isso, já que meus colegas policiais de patrulha, em sua maioria, não compartilham das críticas do chefe. Decidi entrar em contato com o legista para ver quais informações eles tinham da autópsia e da cena do crime, já que não parecíamos ter uma cópia do relatório deles em nossa delegacia. Liguei para o legista-chefe. Ei, é a policial Barkley do caso Pat Lane. Vocês terminaram o relatório da autópsia? Sim. Ok, não vi uma cópia aqui na delegacia. Você pode me enviar? Estou bem ocupado agora e, além disso, esse é o trabalho da minha assistente. Tudo bem, que tal eu passar e pegar? Você pode fazer o que seu coraçãozinho desejar. O legista-chefe não estava exatamente ansioso para ajudar, mas peguei as chaves do meu carro e fui até o laboratório. A assistente era uma jovem, parecia recém-saída da faculdade e me cumprimentou com um sorriso. Olá, policial, como posso ajudar? Pedi a ela uma cópia do relatório do legista de Pat Lane e ela começou a digitar algumas letras em seu computador e depois clicou em imprimir. Ela me entregou um documento de 3 páginas, então perguntei, não tem mais páginas? Ela respondeu, não, é isso. Achei isso muito estranho, considerando que a maioria dos relatórios de autópsia médica para um caso de homicídio tem bem mais de 20 ou 30 páginas. Sentei-me para ler o relatório e acho que minha confusão e raiva transpareciam no meu rosto, já que a recepcionista perguntou se havia algum problema. Ao revisar o relatório da autópsia, vi que para a cor do cabelo, que era claramente longo e loiro, eles listaram moreno, e para a cor dos olhos eles listaram indeterminado. Gostaria que esse fosse o fim do show de merda.
Mas o relatório inteiro parecia estar errado ou apenas incompleto. A forma da morte foi listada como homicídio, mas a causa da morte foi listada como indeterminada. Que diabos? Não é esse o trabalho deles determinar a causa da morte? Marchei até o escritório do legista-chefe e bati 2 vezes antes de entrar. Chefe, isso é apenas um relatório de esqueleto do incidente de Patch Lane. Eu levantei o documento de 3 páginas em minhas mãos para mostrar a ele. Um relatório de esqueleto é apenas um relatório básico que os policiais preencherão antes do fim do turno, e no dia seguinte, com novos olhos, eles preencherão as lacunas. No entanto, com um caso de homicídio e sendo que isso já havia passado 48 horas, eu não entendia por que eles teriam apenas um relatório de esqueleto. Não. Esse é o relatório finalizado, querida. Eu odeio quando velhos assustadores me chamam de querida. Bem, por que não há nenhuma causa de morte listada? Porque graças a você, o corpo ficou em uma sala trancada por 3 dias e nos deixou quase nenhuma evidência para trabalhar. Por que diabos todos estão me culpando por isso? Então você pode explicar por que a cor do cabelo estava errada e cerca de metade desses itens estão listados como indeterminados? Se você acha que pode fazer melhor, vá em frente. Pedi para ver o corpo e queria ter certeza de que não estava inventando nada da minha cabeça. Surpreendentemente, ele concordou e me levou até o freezer. Novamente, é uma cidade pequena, então o necrotério só tinha uns 5 corpos no freezer. Encontrei nossa Jane Doe de Patch Lane e abri o zíper da bolsa. Imediatamente notei seu cabelo loiro. Eu sabia que não estava louca. Peguei algumas luvas de látex e comecei a vasculhar seus bolsos para procurar por identificação, já que claramente o Departamento de Medicina Legal decidiu que era indeterminado se ela tinha itens nos bolsos. Encontrei um recibo de um posto de gasolina de 10 galões de gasolina ao preço de $1,12 o galão. Na verdade, fiquei com ciúmes dessa mulher morta, se perguntando onde ela conseguiu gasolina tão barata. Então, olhei para o topo do recibo e vi o carimbo de data 20 de outubro de 98. Por que diabos ela guardaria um recibo tão antigo? Virei o recibo e vi que havia algum tipo de escrita, como a lápis, mas não consegui decifrar. Coloquei o recibo em um saquinho e decidi que o enviaria ao Laboratório Estadual da Pensilvânia para mais testes para ver se eles conseguiriam decifrar o que estava escrito. Quanto mais eu olhava para ela, mais percebia que ela estava usando jeans desbotados com um moletom multicolorido, como o que minha mãe costumava me vestir quando eu era mais jovem. Saí do freezer, pois mal conseguia sentir meus próprios dedos, e perguntei ao legista-chefe se ele tinha cópias de suas tentativas de identificar o corpo, ou seja, moldagens dentárias, impressões digitais, testes de DNA, etc. Ele me entregou uma pilha de alguns papéis e disse, boa sorte. Perguntei, por que há apenas 6 impressões digitais? Por que você não fez todas as 10 como de costume? Ele respondeu, bem, por que você não verificou a fechadura da porta quando estava lá há 3 dias? Eu não te digo como fazer seu trabalho, então por que diabos você vai tentar me dizer como fazer o meu? Babaca. Decidi que iria refazer as impressões digitais dela, já que as que ele me entregou pareciam ruins e nem estavam completas. Ele geralmente é mais completo do que isso, e não tenho ideia de por que parece que sou a única tentando resolver esse caso. Tirei as impressões digitais de todos os 10 dedos da nossa Jane Doe e as passei pelo meu AFIS, Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais, móvel. Fiquei agradavelmente surpresa ao ver que obtive um resultado, então cliquei em Ver Mais, e minha tela dizia, Michelle Klein. Data de nascimento, 5 de julho de 72. Data da morte, 20 de outubro de 98. Que diabo? Atualização. Segunda-feira, 13 de agosto de 2018. Acordei na sexta-feira à noite grogue com uma dor de cabeça latejante. Estou começando a pensar que a garrafa de vinho que terminei na quinta-feira à noite não foi uma ideia tão boa. É o que acontece com os policiais, quando nos deparamos com cenas horríveis que não conseguimos racionalizar ou explicar, recorremos ao álcool. Eu, pessoalmente, recorro a um bom Merlot escuro. Não conseguia parar de me perguntar como diabos aquele corpo poderia ter morrido há 20 anos. Era fresco, eu ainda conseguia sentir o cheiro. Não fazia absolutamente nenhum sentido.
Peguei minhas chaves com a mão esquerda enquanto enfiava os dedos da mão direita entre o cinto de serviço e o cinto do uniforme para encaixar meu último prendedor de cinto antes de sair correndo para chegar à chamada a tempo. Enquanto dirigia para a delegacia, tudo o que eu conseguia pensar era que não havia como meu AFIS móvel estar correto. Decidi que assim que a chamada terminasse, eu pegaria um AFIS móvel diferente da Batcaverna, o nome não tão criativo que damos à sala com todas as nossas ferramentas, dispositivos e armas, e escanearia as impressões digitais da minha Jane Doe novamente. Assim que a chamada terminou, corri escada acima e peguei as impressões digitais de Jane Doe do arquivo do caso. Em seguida, peguei um dos dispositivos AFIS móveis mais novos e escaneei as impressões digitais de Jane Doe. Ele estava lento, mas parecia estar pensando. A tela dizia: processando, processando, processando. Então, depois do que pareceu uma eternidade, mas na realidade foram talvez 3 minutos, recebi a mensagem. O sistema atingiu o tempo limite. Tentativa falhada. Estranho. Isso nunca aconteceu comigo antes. Decidi tentar de novo. Desta vez posso realmente sentir meu coração começar a bater mais e mais alto enquanto espero pelos resultados. Processando, processando. Nenhum resultado encontrado. Que diabos? Você tá brincando comigo? Essa é a resposta que estou acostumada a ver quando escaneio as impressões digitais de um suspeito que nunca foi preso antes. Não contei a ninguém sobre meus resultados anteriores de Michelle Klein porque não fazia sentido para mim. Fiquei preocupada que algo exatamente assim acontecesse, e eu pareceria uma louca. Antes que eu pudesse pular em um dos computadores para começar a investigar, ouvi o tom cair. O tom é o tom alto, agudo e gritante que faz o coração de todo policial pular uma batida. Despacho para todas as unidades disponíveis. Acabamos de receber uma chamada sobre tiros perto do McDonald's. O autor da chamada não tem certeza de onde o tiroteio ocorreu, mas ouviu 3 tiros seguidos por pneus cantando e alguém gritando. Corri para minha viatura, liguei o interruptor para ligar as luzes e a sirene e corri para a cena. Circulamos pela área por mais de 1 hora sem resultados. Finalmente o despacho voltou ao ar. Despacho para todas as unidades. Acabamos de receber uma ligação do hospital dizendo que eles têm um paciente com ferimento de bala e gostariam que um policial respondesse. O sargento Oakley foi gentil o suficiente para oferecer ajuda à novata, e assim passei o resto da noite sentada no hospital esperando a vítima sair da cirurgia para que eu pudesse interrogá-lo. Passei a sexta-feira inteira à noite pensando sobre o nosso caso Jane Doe e tentando encontrar respostas, mas quanto mais eu pensava sobre o caso, mais perguntas eu tinha. Quando voltei ao trabalho no sábado, decidi que queria voltar para Pat Lane e tentar dar um encerramento para algumas das minhas perguntas sem resposta. Depois de tudo o que aconteceu, percebi que seria melhor para mim não ir sozinha. Mandei uma mensagem para meu amigo Tim. Ele é o número de identificação 1045 que respondeu comigo da última vez, e perguntei se ele estaria disposto a voltar para Pat Lane comigo sem ser notado. Ele concordou, e nós dois aconselhamos o despacho a nos segurar fazendo patrulha a pé ao redor do parque. Esta é uma área onde tivemos muitos problemas à noite com menores bebendo e fumando. Parei minha viatura e desliguei o motor. Tim lentamente se forçou a sair de sua viatura, resmungando sobre suas costas ruins. Barkley, o que estamos procurando aqui atrás? Qualquer coisa, Tim. Só não acho que o Instituto Médico Legal tenha processado a cena corretamente com base na forma como eles lidaram com o corpo. O que você está falando? Merda. Não contei a ele sobre minha pequena visita ao Instituto Médico Legal. Nada. Vamos começar e fazer uma varredura completa do perímetro. Eu não tinha certeza do que estava esperando. Ainda havia fita policial na porta da frente com um adesivo vermelho fogo no selo da porta com o carimbo "Não entre". Inclinei-me para verificar a maçaneta da porta para ter certeza de que estava trancada. Quando me abaixei, ouvi um grito alto e estridente vindo imediatamente atrás de mim. Pulei, me virei e iluminei minha lanterna para a frente. Não havia ninguém lá. Ouvi um guincho muito mais suave e silencioso vindo do nível do solo. Redirecionei minha luz para baixo e, sentado na minha frente, estava um gato preto de Halloween. Jesus Cristo, gato! Por que diabos você está gritando comigo? Agora que ela tinha minha atenção, ela veio até mim e envolveu seu corpo em volta da minha perna, ronronando. Eu prossegui para verificar o resto das janelas e fui até a parte de trás da casa em direção a Tim. Hallie, sim, eu a nomeei.
Me seguiu e começou a miar freneticamente para mim, conforme eu me aproximava da parte de trás da casa. Seus gritos ficaram tão fortes que eu tive que jogar alguns biscoitos do meu bolso para ela só para distraí-la. Funcionou. Notei uma sombra na janela do andar superior, mas não consegui descobrir o que era. Comecei a dar passos para trás para ter uma visão melhor pela janela do andar superior, tudo isso enquanto iluminava minha lanterna para cima. Por volta do meu 7º ou 8º passo para trás, senti algo duro e afiado bater na parte de trás do meu tornozelo e me fez cair de joelhos. Tim veio correndo, já que dessa vez eu era quem gritava e não Hallie. Ele iluminou a luz para baixo para ter certeza de que eu estava bem, e graças a Deus não havia sangue e eu parecia estar bem. Eu me abaixei para ver o que era que eu sentia entrar no meu tornozelo e senti um pedaço de metal enferrujado e afiado. Era uma maçaneta de porta de adega de raízes velha. Adegas de raízes não são incomuns nessas fazendas antigas. Era uma maneira dos fazendeiros armazenarem suas colheitas durante os longos meses de inverno, quando a refrigeração era inexistente. "Que diabos é isso?" perguntou Tim. "É uma porta de porão", eu disse a ele. "Precisamos ver o que tem lá embaixo." Abrimos a porta e usei meu bastão ASP para enrolar todas as teias de aranha ao redor dela e abrir caminho para nós. "Barkley, você vai primeiro." Eu acendi minha lanterna e comecei a descer um degrau de cada vez. Fui devagar para não cair em uma dessas escadas velhas de madeira. Descemos o que só poderia ser descrito como um túnel por apenas 10 segundos, antes de chegarmos a um pequeno lance de escadas. Havia cerca de 4 degraus que levavam a uma escotilha menor, quase como uma porta de sótão, uma pela qual você deve rastejar sem uma escada. Eu estendi a mão e abri a escotilha. Eu levantei minha cabeça e acendi minha lanterna ao redor. Havia um grande tapete sobre a abertura da escotilha. Tim me ajudou a empurrá-lo para fora do caminho. Quando finalmente conseguimos ver o quarto, eu o reconheci. Era o quarto em que encontramos Jane Doe. Tim agarrou meu braço e me convenceu de que precisávamos ir embora porque esta casa ainda era uma cena de crime ativa e não poderíamos andar por aí dentro. Finalmente descobrimos como o corpo entrou naquele quarto. Eu sabia que não estava louca. Não havia como alguém ter tocado na fechadura do lado de fora. Nós nos viramos e refazemos nossos passos, tomando cuidado para não perturbar nada. Ao longo do caminho tentei procurar evidências, mas estava muito escuro. Era uma área que seria melhor examinada durante o dia. Voltamos para nossos veículos e acalmamos nossos nervos com uma longa pausa para fumar, apesar de eu nem ser fumante. Cheguei em casa, desmaiei e voltei a trabalhar no domingo. Uma coisa que adoro sobre trabalhar nos fins de semana é que não há nenhum chefe na delegacia quando vou trabalhar. No entanto, este dia foi diferente. Assim que entrei na delegacia, ouvi meus colegas de trabalho falando sobre alguns ternos que estavam no escritório do chefe. O sargento Oakley me viu e imediatamente estalou os dedos para mim. "Barkley, venha aqui. O chefe foi chamado hoje por causa de uma visita surpresa de alguns ternos. Ele quer você em seu escritório imediatamente." Subi as escadas para o escritório do chefe, um pouco surpresa que os federais estivessem se envolvendo neste caso. Comecei a me perguntar se o FBI se envolveu por causa de um potencial serial killer. Meus pensamentos foram rapidamente interrompidos pelo chefe Fox. "Barkley, traga sua bunda aqui." Oh, o som maravilhoso de sua voz. "Olá, chefe, como posso ajudar?" "Barkley, os policiais foram chamados para ajudar neste caso." "Os US Marshals?" "Eles geralmente vão atrás de fugitivos. Eles acham que um fugitivo fez isso com nossa Jane Doe? Eles acham que nossa Jane Doe é uma fugitiva?" Minha mente está a 100 milhas por minuto. O chefe Fox então me disse que eu tinha que sentar com eles e responder a todas e quaisquer perguntas que eles tivessem. Sentei-me e os conduzi pela minha semana passada, explicando os problemas do 911 e a localização do corpo. Eu não estava planejando dar a eles nenhum detalhe sobre as impressões digitais, Michelle Klein ou a porta secreta, mas eles me perguntaram algo que despertou meu interesse. "Oficial Barkley, você conhece o programa de proteção a testemunhas dos US Marshals?" Terça-feira, 14 de agosto de 2018. Minha conversa com os US Marshals me deixou sem palavras. Parecia que toda vez que uma pergunta era respondida, ela criava mais 10 perguntas. Minha Jane Doe estava no programa de proteção a testemunhas. Por quê? Por que ela arriscaria sua vida voltando para cá? Quem queria matá-la? Os US Marshals eram extremamente profissionais, educados e pareciam querer ajudar.
Eles não estavam dispostos a divulgar nenhum detalhe ou especificidade sobre o motivo pelo qual Jane Doe foi colocada no programa, ou porque ela pode ter sido morta. Eles me disseram que ela foi uma testemunha-chave de um caso de alto perfil anos atrás envolvendo a ETF. Eles também admitiram que Michelle Klein era seu nome verdadeiro. No entanto, eles fingiram sua morte ao entrar no programa de proteção. Sempre que eu passava suas impressões digitais pelo AFIS, isso disparava um alerta no sistema deles, e foi assim que eles acabaram parados na minha frente. Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, eles apertaram minha mão e me agradeceram pelo meu tempo. Eles saíram pela porta antes que eu pudesse sequer dizer um porquê da minha boca. Quem matou Michelle Klein? Quem continuou ligando para o 911? No que essa pobre mulher se meteu? Por que havia um recibo em seu bolso de 20 anos atrás? Terminei o resto do meu turno preenchendo a papelada que eventualmente enviei por fax para os executivos. Fui para casa cedo na segunda-feira de manhã e só tomei 2 taças de vinho antes de ir para a cama às 5 horas. Não se engane, não é que eu não quisesse beber uma garrafa inteira de novo, mas eu estava muito cansada. Na segunda-feira à noite voltei para a estação para a chamada que começou às 17 horas. O sargento Oakley leu e resumiu em voz alta os relatórios do turno anterior, antes de nos liberar para pegar a estrada. Antes que eu pudesse terminar de arrumar meu cruzador, chamadas de despacho. Despacho para 1034. 1034, vá em frente. 1034. Acabamos de receber uma ligação de uma idosa que está atualmente na casa de seus vizinhos. Ela é uma cliente do Medical Alert e dependente de oxigênio. Suas linhas telefônicas não estão funcionando no momento e ela está solicitando falar com um policial. 1034. Mostre-me o caminho. Embora não haja muito que um policial possa fazer em uma chamada como essa, somos obrigados a responder se alguém ligar e solicitar ver um policial. Dirijo pela longa estrada rural em direção ao autor da chamada e não consigo deixar de olhar para a minha direita ao passar pela placa Patch Lane. Chego ao local e encontro a senhora mais doce que me lembrou muito minha avó. Ela me explicou que foi até a casa do vizinho e ligou para a companhia telefônica sobre os telefones dela não estarem funcionando, mas só queria um policial para lhe fazer companhia até que seus telefones fossem consertados, já que ela era dependente de oxigênio. Ela também compartilhou que já teve mais de uma queda em casa e usou seu alerta médico. Eu disse a ela que ficaria feliz em esperar com ela. Ela morava em uma casa de fazenda antiga. Há muitas delas nesta área. E tinha uma das terras agrícolas mais bonitas que já vi em algum tempo. Ela tinha seu jardim cheio de flores coloridas e lindos enfeites de gramado por toda parte. Ela me pegou olhando e disse: "Ah, sim, minha filha vem toda semana para ajudar a manter meu jardim tão bonito. O marido dela corta a grama para mim e ela cuida das minhas flores." Fiquei chocada ao ver a companhia telefônica local dirigir pela estrada de cascalho 30 minutos após minha chegada. Saí para cumprimentar o técnico e expliquei o problema. Ele se apresentou como Tom e me perguntou onde a caixa estava localizada. Tão rápido quanto consegui repetir a pergunta na minha cabeça, ouvi a mulher mais velha gritar da varanda: "Está atrás do galpão." Eu segui Tom atrás do galpão e a cerca de 20 jardas de distância vi um grande poste quadrado de 3 pés saindo do chão. Tom andou até ele e começou a pegar algumas ferramentas no cinto. "O que é isso?" perguntei. "Esta é a caixa que conecta a linha telefônica dela, assim como as linhas dos vizinhos, ao sistema telefônico central. Vou ver se há algum problema com os fios que fazem as conexões." Ele tentou abrir a dobradiça. "Sem sorte. Essas coisas geralmente ficam meses, talvez anos, sem serem abertas e levam um pouco de TLC para abrir." "Ah, lá vamos nós." A face frontal abriu depois de apenas um pouco de graxa de cotovelo. Vi vários fios e algumas etiquetas ao lado dos fios contendo uma série de números. "Então me explique o que está acontecendo aqui?" perguntei. "Bem, essas caixas foram colocadas aqui muito antes do seu tempo. Eles tiveram que instalar essas quando as linhas fixas se tornaram uma coisa. Você vê esses fios e os números depois deles? Eles mostram a qual endereço cada fio está associado. Notei um fio solto pendurado na parte inferior, sem etiqueta, e este parecia ter um anexo fêmea na ponta. Perguntei: "E esse fio é feito para se conectar a quê?" "Ah, está ali para que possamos conectar nossos telefones, fazer ligações e testar as linhas." "Espera, o quê? Você pode carregar um telefone no bolso, conectá-lo e fazer uma ligação de uma caixa?" Tom riu e explicou: "Bem,
Não é exatamente tão simples. Você precisa de um certo tipo de telefone. Mas sim, acho que é mais ou menos assim. Qual número de telefone apareceria quando você ligasse para alguém de uma caixa? Qualquer linha do vizinho que você selecionou aqui em cima, enquanto ele gesticulava para os rótulos e interruptores. Foi então que tive meu momento de lâmpada. E se as ligações do 911 na Patch Lane estivessem sendo feitos em uma dessas caixas? Perguntei. Então, se uma casa não tivesse eletricidade nem telefone, isso ainda poderia aparecer como a origem da ligação telefônica se alguém ligasse de uma cabine telefônica. Tom parou por um momento para pensar sobre isso e respondeu. Acho que sim. Sim, quero dizer que é possível, desde que a linha telefônica não tenha sido reatribuída a outra pessoa. Tom terminou seu trabalho e conseguiu fazer os telefones funcionarem novamente. Saí da cena em menos de 1 hora, então ainda estava claro lá fora. Decidi voltar para Patch Lane durante o dia para ver se conseguia encontrar um desses postes de telefone fixo. Cheguei à cena e comecei a andar pela área. Depois de cerca de 20 minutos, encontrei. Inclinei-me e envolvi meus 2 dedos dentro do painel frontal e puxei. A porta abriu com facilidade, muito diferente da última caixa que vi Tom abrir. Alguém tinha aberto esta caixa recentemente. Mas quem? Quando comecei a voltar para minha viatura, ouvi gritos. Droga, Hallie! Virei-me e vi Hallie sentada na varanda da frente. Desta vez ela parecia estar com dor. Ela estava segurando uma pata dianteira no ar e continuava lambendo-a, gritando de dor. Cheguei mais perto dela e vi que sua pata parecia incrivelmente inchada. Sou uma amante de animais. Então decidi envolvê-la em uma velha camisa de uniforme que eu tinha no meu porta-malas e colocá-la na minha viatura. Peguei meu telefone do bolso da frente do colete e pesquisei veterinários locais. Fiquei muito surpresa ao ver que o antigo veterinário da minha família ainda estava aberto e em atividade. Tínhamos um labrador preto quando criança, que eu juro que era o cachorro mais inteligente. O Dr. DeMyers ficava na mesma rua e ficava aberto até às 20 horas. Olhei para o meu relógio e vi que já eram 19h40, então corri pela rua até o veterinário. O Dr. DeMeyer imediatamente nos levou para dentro e começou a examinar a pata dela. Eu não conseguia acreditar que esse cara ainda estava vivo, muito menos trabalhando. Eu me lembrava dele como um velho quando eu era criança. Ele deve estar na casa dos 80 agora. Meu pai sempre levava nosso cachorro para ele, e eu lembro que ele chamava o Dr. DeMyers de o prefeito, porque ele conhecia todo mundo nesta cidade e sabia tudo sobre eles. Por mais que meu cachorro odiasse o veterinário, eu juro que meu pai adorava ir lá para conversar com o Dr. DeMyers. Então, onde você encontrou esse gato policial? Lá em Patch Lane, em uma casa de fazenda abandonada. Ela estava sentada na varanda da frente chorando de dor. Eu simplesmente não conseguia deixá-la ali. Ah, sim, já faz um bom tempo que não ouço falar de Patch Lane. Ah, você conhece aquela casa? Perguntei. Não sei se eu diria isso, só me lembro das histórias que circulavam pela cidade naquela época. Ele parou para fazer algumas anotações no gráfico. Ele olhou para cima e disse, aquela era uma fazenda linda. Lembro-me de cuidar das vacas na antiga fazenda Wentz, quando os Good moravam lá. Você conhecia o cara que morou lá depois que os Good faleceram? Ah, eu nunca o conheci, só ouvi muitas histórias. Que histórias? Bem, aquele sujeito era um pau para toda a obra, você poderia dizer. Ele mergulhou as mãos em quase todos os esquemas ilegais que você pode imaginar. Ouvi rumores de que ele tinha ligações com a máfia. Aquele cara era loiro e de olhos azuis, e ainda assim supostamente era italiano. Agora você me explica isso, policial. Nunca entendi, mas suspeito que ele estava dando ou fornecendo algo a eles. Personagem muito estranho. Nunca ouvi falar do dono da Patch Lane até agora. Onde ele está agora? Perguntei. Oh, ele saiu da cidade há alguns anos. Nunca mais o vi. Ah, bem, de qualquer forma, e aqui está um pouco de penicilina que você vai ter que dar para Hallie pelos próximos 5 dias. Isso vai ajudar a limpar o abscesso dela para garantir que essa infecção não piore. Se piorar, ligue para o meu consultório. Espera, que diabos? Vou ter que dar remédio a ela. Então agora eu tenho um gato? Eu sou mais uma pessoa de cachorro, mas também não consigo suportar a ideia de deixá-la no abrigo local. Ugh. No meu caminho para casa, parei em um mercado local e peguei uma caixa de areia, um pouco de areia para gatos e comida para gatos. Pelo menos gatos dão menos manutenção e são mais independentes do que cães. Hallie decidiu se aconchegar ao meu lado durante a noite, e admito que foi a melhor noite que dormi em meses.
Acordei na terça-feira de manhã e decidi fazer um dia produtivo, apesar de ser meu dia de folga do trabalho e estar exausto. Comecei a pensar em quem teria mais informações sobre Pat Lane ou Michelle Klein. Todos os meus pensamentos voltaram para a mesma pessoa, meu pai. Ele estava na polícia nos anos 90, diabos, ele estava na polícia até mesmo nos anos 80 e 70. Dirigi até a casa dele e estacionei na garagem. Vi a roseira em flor na frente da casa e isso imediatamente me lembrou da minha mãe. Ela faleceu alguns anos atrás, mas toda vez que vou para a casa do meu pai, encontro pedaços dela em todos os lugares, como uma roseira que ela plantou. Dei as boas-vindas e fui recebido com o melhor abraço de urso. Depois de me alimentar e me abastecer com sua famosa e super secreta receita café, nos sentamos. Pai, você já foi à casa na Pat Lane? Nossa, sim, já fiz isso, há muitos e muitos anos. Sério? Por que você estava lá? A ATF precisava de 2 policiais uniformizados para ajudá-los a reunir evidências para um caso. Eles prenderam o dono daquele lugar por contrabando de armas ilegais e ele as tinha armazenado em um galpão na fazenda. O quê? Estou pesquisando sobre esse lugar há mais de uma semana e nunca ouvi falar de uma batida da ATF. Bem, isso é porque era confidencial. Nunca escrevemos um relatório policial sobre o incidente. Ele foi documentado apenas em nível federal, e eles foram muito bons em mantê-lo fora da mídia. Não tínhamos telefones espaciais naquela época, então foi muito mais fácil manter isso em segredo. Você sabe o que aconteceu com o dono? Quem era ele? O nome dele era... John. Não, espera. Joseph, sim, Joseph. Joseph Mueller, eu acho. Era parecido com Miller, mas não exatamente Miller. E o que aconteceu com ele? Certo. Bem, ele tinha um informante interno no departamento de polícia e descobriu a batida. Ele fugiu, e eu nunca mais tive uma atualização desde então. Comecei a me perguntar por que Tim não me contou nada disso. Pai, fui mandada para Pat Lane várias vezes com Tim, e ele não me contou nada disso. Você sabe por que ele não me contou sobre isso? Bem, Tim só entrou para o departamento por volta de 97, talvez 98. Tudo isso aconteceu por volta de 95, cerca de 2 anos antes. Bem, isso me fez sentir um pouco melhor. Eu me senti culpada por insinuar que estava questionando Tim. Meu pai começou a me fazer perguntas sobre minhas próprias ligações para Pat Lane, mas eu corri para a porta da frente e disse a ele que tinha que ir por causa de Hallie, e simplesmente disse a ele que tinha acolhido um vira-lata que ainda estava se recuperando. Eu ainda não tinha recebido resposta do laboratório estadual da PA, então liguei para eles para obter uma atualização sobre o que estava escrito no verso do recibo que encontrei no bolso de Michelle. Uma recepcionista atendeu o telefone, Departamento Forense Estadual. Olá, aqui é a policial Barclay dando continuidade ao caso número confidencial. Eu queria verificar o status das minhas evidências. A recepcionista me transferiu. Um homem respondeu. Olá, oficial Barclay. Desculpe, estávamos tão ocupados e não tive a chance de ligar para você antes. Conseguimos extrair o que estava escrito no verso do recibo que você nos forneceu. Dizia L34, R16, L8. O que é que isso quer dizer? Não posso dizer com certeza o que isso significa, mas na minha opinião pessoal, isso definitivamente parece uma combinação de um cofre. Fiquei obcecada em tentar descobrir onde um cofre poderia estar na Pat Lane. Acordei cedo na terça-feira de manhã e joguei um pouco de comida em uma tigela para Hallie antes de sair correndo de casa. Não se preocupe, Hallie. A mamãe chega mais tarde. Ela miou adeus em resposta, roçou na minha perna e trotou até o sofá para se enrolar e esperar meu retorno. É tão difícil deixá-la agora. Ela preencheu um vazio no meu coração que eu não sabia que existia. Fui até a casa do meu pai. Não liguei para ele antes, pois ele mora na mesma rua e eu paro lá o tempo todo. Quando estava chegando, vi a caminhonete do Tim estacionada na entrada da garagem do meu pai. Não fiquei muito surpreso, pois eles são bons amigos e hoje também é o dia de folga do Tim. Então eles costumam se encontrar nas terças ou quartas-feiras para fumar um charuto no deck dos fundos. Na verdade, fiquei muito feliz que o Tim estivesse lá, porque eu tinha mais algumas perguntas que queria fazer a ele também. Meu pai me cumprimentou com seu famoso abraço de urso e Tim acenou com a cabeça e sorriu. Como vai? Ei, estou realmente feliz que vocês dois estejam aqui. Eu queria perguntar a vocês dois sobre Pat Lane. Tim entrou na conversa.
Jesus, vê do que estou falando? Sua garota está obcecada com esse caso agora. Tirar o velho bloco, estou certo? Meu pai riu. Ah, eu me lembro daqueles dias de obsessão por casos. Devo dizer que a aposentadoria me tratou bem. Eu me dou as boas-vindas de volta à conversa. Ok, bem, talvez haja um motivo para estar obcecada. Acabei de falar com o laboratório forense do estado e parece que Michelle escreveu um código para um cofre no verso daquele recibo que ela tinha no bolso. Acho que há um cofre em algum lugar na Patch Lane e ele pode ter algumas respostas para mim. Tim deu uma longa tragada no charuto, segurou-o e soltou lentamente. Você vai me fazer voltar lá, não vai? Dei-lhe um sorriso e disse, bem, eu poderia ir sozinha. Tim concordou e meu pai riu dele e comentou, ela faz essa merda comigo também, Tim. Boa sorte com isso. Acrescentei. Tim, eu também queria perguntar sobre as ligações para o 911 que você costumava atender quando era um novato. O que mais você lembra sobre o inquilino? Tim pensou por um momento e respondeu. Bem, ela certamente era uma garota muito jovem. Ela tinha 2 filhos muito pequenos, nenhum deles falava ainda, então aposto que eles tinham menos de 2 anos. Ela também parecia jovem. Eu suspeitaria que ela tivesse talvez uns 20 anos, se tanto. Só tinha aquela cara de bebê, sabe? De qualquer forma, ela estava muito curiosa sobre a casa e a porta trancada no porão. A maioria das pessoas odiava quando os policiais apareciam, mas ela sempre parecia, não sei, aliviada. Ela mencionava o quão grande era aquela casa e como ela sempre sentia como se alguém a estivesse observando. Até os inquilinos depois dela fizeram comentários semelhantes. Eu sempre atribuí isso à história daquela fazenda Wentz, sabe? Tim, há alguma chance de que a mulher que encontramos naquele porão seja a mesma garota que morava lá? Não sei por que seria. Sempre pensei que ela tivesse se mudado para outro lugar, porque logo depois que ela saiu, um novo inquilino chegou. Acho que não sei exatamente o que aconteceu com ela. Você se lembra do nome dela? Meu Deus, eu sou péssimo com nomes. Nunca vou esquecer um rosto, mas não consigo lembrar nomes. Você sabe disso. É por isso que eu imediatamente escrevo o nome de cada pessoa que entrevistamos. Não consigo nem checar em lugar nenhum, já que nunca fiz um relatório por checar a casa dela. O nome dela poderia ser Michelle Klein? Sinceramente não sei. Poderia ter sido, mas não tenho ideia. Foi há 20 anos. Virei-me para meu pai. Pai, o que você sabe sobre os inquilinos daquela casa no final dos anos 90? Ele olhou nervosamente para seu charuto e deu uma curta tragada. Bem, eu lembro que todos os inquilinos eram parecidos. O que você quer dizer? Eles gostaram, pareciam semelhantes. Pai, isso é importante. Só me diga o que você está tentando dizer. Ele respirou fundo. Bem, todas as inquilinas eram mulheres jovens e atraentes. Eram em sua maioria loiras de fora da cidade, o tipo de garota com quem sua mãe não gostaria que eu parasse para conversar no mercado, se é que você me entende. Espere, você está dizendo que acha que elas eram mulheres da... Não, eu só quero dizer que elas eram jovens, bonitas e meio bobas. Sabe? Eu não tinha certeza do que fazer com essa informação, mas deixei Tim terminar seu charuto antes de irmos para a estação. Estávamos programados para terça-feira, mas dada essa nova informação, pedi e me foi permitido vir e fazer hora extra para acompanhar. Lembrei que Tim costumava ir à praia e voltava com moedas velhas e outras coisas que ele encontrava usando seu detector de metais. Perguntei se ele poderia levar seu detector de metais para Patch Lane com ele esta noite para nos ajudar a encontrar o cofre. Depois que interrompemos a chamada, fomos imediatamente para Patch Lane. A cena já estava sendo processada, então entramos pela porta da frente. Fomos até o quarto principal e tentamos cada tábua do piso, cada centímetro da parede, procurando onde um cofre poderia ser escondido. Não tivemos sucesso. Decidimos mutuamente tentar o porão antes do resto da casa. Entramos no quarto onde encontramos o corpo de Michelle. Há algumas cenas que você simplesmente não vai esquecer. Essa foi uma delas. O corpo dela estava roxo, inchado e irreconhecível como humano. A única maneira de identificá-la como uma jovem mulher foi com base no longo cabelo loiro e nas roupas que ela usava. Tim passou seu detector de metais pela parede de cimento e ouvimos: bip, bip. Tim continuou a movê-lo para a esquerda. Bip, 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 bip.
Olhamos um para o outro por um momento antes que ele largasse seu detector de metais e nós nos agarrássemos à parede. Não sei em que estávamos nos agarrando, mas continuamos tateando ao longo da parede. Enquanto eu empurrava ao longo da parede, um bloco se moveu. Peguei minha faca do bolso e Tim pegou a dele. Nós dois enfiamos nossas facas ao longo deste tijolo de cimento e o retiramos da parede. Lá estava o cofre. Era uma fechadura de descagem giratória antiga, como o tipo que eu costumava ter no meu armário do ensino médio. Usando minha memória, limpei a fechadura antes de tentar a combinação. Girei para a esquerda parando em 34, girei 2 vezes para a direita parando em 16. Girei de volta para a esquerda e parei em 8. Clique. Fui abrir a porta, os olhos de Tim e os meus se fixaram no cofre. E então ouvi outro clique. Mas isso não era como o destrancamento do cofre. Isso era familiar. Era o engatilhar de um revólver. Virei-me e dei de cara com o cano de uma arma. Bem. Vocês porcos não conseguem ficar longe da minha casa. Ele tinha cabelos loiros, embora o cinza estivesse tomando conta, e olhos azuis penetrantes. Você é tão ruim quanto aquela vagabunda que não conseguia manter a boca fechada. Sabe, eu a deixei viver aqui porque ela parecia fofa e burra. A curiosidade dela foi o que a matou, assim como o que eu vou fazer com vocês dois. O problema de encarar uma arma é que não importa o quão rápido eu pudesse pegar minha arma, ele teria sido capaz de puxar o gatilho mais rápido. No entanto, há outras opções. Eu caminhei lentamente em direção ao nosso assassino, mãos no ar, nivelado com meus ombros e perguntei: "Você é Joseph, não é?" "É, e você está morto." Quando ele terminou a frase, meu nariz estava quase tocando o cano da arma dele. Eu agarrei o cano girando-o para a direita dele, fazendo um círculo completo de 360 graus. Ouvi seu dedo indicador estalar quando ele ficou preso no gatilho e quebrou. Eu tinha a arma dele e apontei de volta para ele. "Deite no chão, porra." Ele levantou lentamente as mãos no ar e se apoiou no joelho direito, e depois no esquerdo. Tim correu atrás de Joseph e o algemou. Assim que a cena estava sob controle, pedimos reforços. Conforme os policiais chegavam à cena, os ternos também chegavam. Os 2 ternos do começo da semana desceram, e Tim e eu contamos os eventos da noite. Foi nesse ponto que percebi que ainda não tinha conseguido ver o que havia dentro do cofre. Fui até lá e abri a porta. Peguei um punhado de papéis e os tirei. Eram fotografias. Tim disse imediatamente: "É ela, era a garota." Como eu disse, nunca esqueço um rosto. Só nomes. Os engravatados olharam para ele e disseram: "Essa é Michelle Klein, seu corpo e nossa testemunha." Eu respirei fundo e soltei com um longo suspiro. "Agora você pode nos dizer o que diabos aconteceu aqui?" Os ternos se entreolharam e o mais velho assentiu. "Tudo bem. Então o seu Sr. Joseph Mueller aqui estava metido em coisas profundas. Mais predominantemente, ele traficava armas ilegais e as vendia para alguns grandes nomes, incluindo a máfia. A ATF pensou que eles tinham conseguido tudo durante o ataque anos atrás, mas há tantas passagens escondidas, túneis e porões de raízes por toda esta propriedade e terra, que ele continuou escondendo-os em algum lugar novo. Confie em nós. Se você soubesse sobre os túneis e passagens em que você está literalmente pisando agora, você teria pesadelos por anos." O terno tomou um gole de café e continuou. Ele usou os inquilinos como disfarce e mirou em inquilinos que ele achava que não fariam perguntas e ficariam bem em enviar cheques endereçados como dinheiro para uma caixa postal como seus cheques de aluguel mensal. O que ele não esperava era que Michelle Klein começasse a fazer perguntas e saísse vasculhando esta casa. Ela tropeçou em um de seus porões onde ele armazenava armas e chamou os federais imediatamente. Ela não sabia se podia confiar na polícia local naquele momento e foi direto para a ATF. A ATF nos contatou e disse que conhecia Mueller e sabia que se ele descobrisse o que ela sabia, ela estaria morta. Então eles a enviaram para nós para protegê-la. Parte de sua proteção significava que precisávamos fingir sua morte para que Mueller não suspeitasse e fosse procurá-la. Ela se recusou inicialmente, mas quando explicamos a ela que a vida de seus filhos também estava em risco, ela concordou. Ele olhou para o cofre e continuou. Parece que ela usou este cofre aqui para guardar fotos antigas de família e suas certidões de nascimento como prova de sua existência. Dissemos a ela que ela tinha que deixar tudo isso para trás e não poderia levar nenhuma evidência de sua vida anterior,
ou de seus filhos. Tudo isso aconteceu em 20 de outubro de 1998. Parece que ela escreveu o código do cofre no primeiro pedaço de papel que encontrou e o guardou depois de todos esses anos. Recebemos uma notificação há cerca de 2 semanas de que seu filho foi diagnosticado com câncer. Maldito câncer. O garoto tinha apenas 22 anos e um tumor cerebral. Ela continuou nos dizendo que queria ir vê-lo e explicamos a ela por que isso simplesmente não era possível. E até dissemos a ela que ele provavelmente não a reconheceria. Parecia que ela fez o possível para tentar parecer o mais próximo de como era há 20 anos, incluindo suas roupas, para que ele a reconhecesse. Ela provavelmente queria pegar essas fotos para mostrar a ele para provar que ela era sua mãe e refrescar sua memória. Quando ela estava aqui, Joseph deve tê-la visto de um de seus suportes de árvore e quis silenciá-la. Ela era uma das únicas testemunhas dispostas a ir em frente com o depoimento. Simplesmente nunca conseguimos pegá-lo depois de todos esses anos. Eu respondi: bem, espero que todo esse caso possa ser encerrado agora. Os engravatados responderam: acho que vocês não deveriam mais receber ligações de emergência daquela casa. Eu processei o que eles acabaram de dizer e perguntei: espera aí, quem era que estava fazendo aquelas ligações então? Eles responderam: não podemos divulgar essa informação, mas você pode pensar neles como um bom samaritano que tinha olhos em todos os lugares e queria ver justiça feita. Voltamos para a delegacia, onde comecei o processo interminável de papelada. Agora que estávamos mais isolados, peguei um dos ternos e decidi contar a ele sobre minha experiência no Instituto Médico Legal. Comecei a pensar que ele estava envolvido e que era algo que eles precisavam saber. Ele me parou e disse: isso é algo que o legista queria falar com você pessoalmente. Espere. O terno voltou com o legista e ele estendeu a mão para apertar a minha. Fiquei confuso com o gesto, mas apertei sua mão. Oficial Barkley, eu só queria dizer que trabalho fantástico você fez neste caso. Eu também queria me desculpar pessoalmente por como agi e como lidei com este caso. Recebi uma ameaça anônima de que se eu fizesse uma autópsia ou fizesse qualquer coisa com o corpo, minha família seria morta. Eles até sabiam a escola da minha filha e sua agenda. Sinto muito. Eu estava com medo de ir às autoridades por medo da minha família. Estou muito feliz em ver que você se manteve firme e levou este caso até o fim. Despachante interrompido. Despacho para 1034. 1034, vá em frente. Você consegue atender uma ligação para o 911? Afirmativo. Qual é o endereço?